extraordinário a experiência, né? Sim. Porque você tá lidando direto com... Pra mim, já é uma coisa assim, um tanto dentro de uma normalidade, que eu acho que eu já vi tanta nave, cara, que não tem nem como contar. Ó, Renato, tem muita gente, é importante isso aí, porque você fala com tanta autoridade. Tranquilidade. E isso, Porque gente, isso foi não dado. tem ego. Você percebe que eles não Não, têm eu sou ego. simples, meu. E isso é muito Sou importante, simples. porque tem Simplicidade muita sempre. gente, sabe, Paulo? Teve um Eu sou podcast simples, que a gente moro numa estava casa aqui. simples, ixi. Então, Renato, isso que é legal, porque tem Só que eu pessoas... tenho um grau de contato extraordinário. Então, e Isso a aí gente precisa, isso você é o diferencial. precisa Tá entendendo? falar. Eu não me projeto na internet, não, mas é o seguinte, cara. Eu tenho um grau de contato e uma patente com eles que é extraordinário, fora do normal. E se você Bem tem fora do isso, é normal. porque algum motivo tem. Absolutamente. E a gente precisa deixar as pessoas conscientes, porque ó, que o que tem de pergunta, Renato, Ó, e eu vou falar a verdade, eu já tive um eu vou falar contato algumas- que eu fiquei com muito medo, e depois você fica com medo de ser uma pessoa que, se eu falar que eu tive um contato com Maria, vão achar que eu sou arrogante. É por isso que eu deixei claro que quando eu falei aquilo, eu me senti mais à vontade, porque a pessoa explicou. Da mesma maneira que você falou, tem muita gente que já encontrou Jesus e tem medo de se tornar uma pessoa. Mas por que apareceu pra mim? Porque eu sou, né, a pessoa, né, desculpa até o termo fodona. E não é isso, e o Renato tá aqui pra explicar. Quando eu encontrei com eu já tinha uma equipe extraplanetária que já trabalha com a gente, e ele me levou em um tipo de um encontro onde tinham outras raças. Uau. E o engraçado é que nesse encontro o Paulo tava lá, só que ele não foi comigo, mas ele tava lá. E a gente foi apresentado por algumas raças que estavam trabalhando aí no sul do país e tudo mais. E eu passei o dia todo com eles lá. Conheci o anfitrião, a equipe dele e essas outras equipes. E em um determinado momento eu vi que apareceu um ser diferente. Automaticamente eu estava mais na qualidade de observador. Tipo, eles serviam água, serviam algumas coisas assim. E eu vi que ele era diferente. Mas chegou um determinado momento, ele ficou assim, cara a cara comigo. Nossa. Aí eu perguntei para ele, como você se chama? E ele era bem jovem, de um aspecto bem... Aí ele falou Sananda. Uau. Eu falei, Cananda? Ele falou de novo, Sananda. E eu fiquei quieto, né? Fiquei ali quieto. E aí, a partir daquele momento, ele ficou comigo até o final da experiência, ele ficou do meu lado. Ele me deu algumas coisas lá. Inclusive, bom... Não vou Bom, entrar no gente, detalhe de não, algumas ó, coisas. não, a gente quer experiências, falar né? muito, né? O Paulo também. Mas, ó, eu não sei vocês, mas eu tô olhando aqui pra ele, gente, eu tô com uma vontade, acho que todo mundo vai querer o contato, né, do Paulo e do Renato, porque assim como eu tô com vontade de sentir tudo isso, eu acredito que o pessoal lá também Muito está louco isso aí, com cara. muita vontade. Só que as perguntas não param, vocês vão respondendo conforme o tempo, porque olha aqui, gente, o ó. que der. Aqui, ó, tudo isso daqui foram perguntas que vocês fizeram mas a gente tem que selecionar, né? Porque é que a gente não... Se eu tem umas pudesse... que acabam englobando as outras, né? Isso, por isso que aqui eu vou dar aqui uma atenção, ó. O Kleber continuou falando que essa tecnologia que estamos usando, chat ao vivo, podemos nos comunicar, é uma tecnologia alienígena. A Inês falou que tá incrível. Tem uma pergunta aqui, o que vocês poderiam falar sobre os seres aviários? Existe pouca informações sobre eles. Vou dar uma enxugada aqui, tá? Eles vão guardando. O pessoal tá pedindo pra deixar o like. Obrigada, Reginaldo. O Kleber também tá aqui falando tudo com a gente. O Reginaldo falou, o microfone do Paulo já tá resolvido, né? Obrigada, gente. Vão falando aí. Tem alguns que estão em Israel com, desculpa a pronúncia, Netanyahu, é isso? Desculpa até, que eu sou aqui bem humilde, não sei se eu pronunciei corretamente, eles devem saber. Outros estão na NASA e ele ainda fala que sempre estiveram aqui. E o Reginaldo ainda fala que a apresentadora Cláudia está em outro nível energético. Os olhos delas demonstram uma evolução acima da média. Parabéns pela live. Olha, obrigada, viu, aí pelo... eu vou levar isso como um elogio, mas, gente, eu tô sentindo um calor aqui, a minha mão aqui tá suando. É difícil, porque tem muita pergunta e olhar aqui pra dois seres, assim, como o Paulo e o Renato, não é fácil não ficar aqui na frente deles, mas eu vou aqui continuar. Você quer responder a pergunta? Você, Paulo, não sei se... Sobre os aviários, por né? favor. Esses seres, eles são seres que habitam, na verdade, em esferas, né? Esferas de luz. São seres que têm uma alta consciência, né? Tem muitos deles encarnados aqui na Terra. E aqui no planeta Terra tem 5 nações, os de maior peso aqui, que é Sirius, Pleiades, Órion, Arcturus e Andrômeda. São as 5 nações. A primeira leva veio para a Terra, né? Que foi Sirius. Só que eles poderiam passar aqui apenas 7 horas. Só que passado esse tempo, o véu do esquecimento encobriu o planeta Terra e eles se esqueceram de quem eles eram. Depois veio a segunda leva, veio Pleiades para cá. E essa leva também ficou aqui. Então vieram várias levas para cá para poder resgatar aqueles que ficaram aqui e acabaram ficando presos aqui, no planeta Terra. Nossa, gente, olha quanta coisa que a gente acha que sabe, mas no fundo a gente tem muita coisa para aprender.
citando lá, ele falou sobre o Netanyahu, né, e sobre... Isso. Existe a Aliança da Terra e existe a Confederação Galáctica, né? Esses aí eles estão cuidando de algumas coisas que têm que ser resolvidas no planeta. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas vocês vão ver nos próximos, né, daqui para frente as coisas que vão acontecer em palco mundial. Há um preparo já, né, para poder fazer uma espécie de uma libertação ou de uma separação do joio do trigo. Eu vou dar um link rapidamente. Uma das experiências que eu tive com meus irmãos, aí, os filhos do meu pai, alguma coisa estava acontecendo no planeta naquele momento, tá? E as pessoas gritavam: tá caindo um avião, mas não era um avião, era uma dessas naves que eu tenho contato. Quando ele chegou perto, bem perto, ele deu um flash. Pá. Nesse flash tudo ficou branco. Quando voltou, na minha mão tinha um livro gigante desse tamanho, capa grossa, estranhíssimo, e eu logo identifiquei que aquele livro veio lá de cima, né? E eu sabia que o livro tinha nomes. Eu não quis abrir o livro na hora, eu tive um pouco de receio, né? Mas eles sabiam que eu não ia abrir o livro na hora, e eles deixaram o que eles queriam falar estava em alto relevo na capa desse livro. E o que estava escrito era: os escolhidos já estão contados. Uau! Nossa, gente, falando sobre, tem muita gente que ainda acredita que governos ou entidades secretas escondem informações sobre a vida extraterrestre. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Hoje em dia, com todo o aparato tecnológico que todo mundo tem em mãos, eu acho que eles até tentam esconder alguma coisa, mas não há mais como esconder, né? Essa verdade já está clara, né? Sobre essa questão da existência dos seres extraplanetários e da questão deles de estarem intervindo na Terra e vão intervir até fazer a limpeza que tem que ser feita, né? Toda a mudança que tem que ser feita aí. Tanto é que eu já disse, o próprio Sananda está nesse processo junto, né? Miguel e outros. E como que a gente pode, né, essa pergunta veio do Kleber, como podemos nos comunicar por um chat ou WhatsApp? Quem inventou essas tecnologias? Tem os contratos de extraterrestres com superpotências mundiais? Sim, eu queria falar sobre essa questão. O que aconteceu, né? O governo americano fez o contrato com os Greys. Em troca de tecnologia, ele poderia abduzir as pessoas que eles quisessem, assim. Eu sabia, gente, que tinha Tá? alguma coisa. Eles fizeram esse acordo aí de abduzir as pessoas, só que esse contrato saiu fora do acordo deles e eles continuaram abduzindo e não cumpriu o acordo deles. Então, até um tempo, eles abduziam algumas pessoas. Mas por que as pessoas são abduzidas? Porque as pessoas permitiram, tá? Mas não nessa vida, em outras vidas. São contratos, são acordos que elas fizeram em outras vidas. Elas não têm consciência, Paulo? Desculpa Não te interromper, tem. que é tão interessante. Elas não têm consciência, elas fizeram em vidas passadas, né? Aí você encarna, morre, e você fica aqui vivendo essa experiência aqui na Terra, né? E aí assim vai indo, aí que você entra na roda de Sansara, fica encarnando, alimentando os donos do mundo, né? Que são os arcontes, os reptilianos, os alfa-draconianos, são os donos do mundo. Eu nunca tinha escutado sobre essa roda de Sansara. A Carol Capel falou aqui na quarta-feira. Nossa, isso tem muito o que aprender. Sim. É muito importante esse assunto, Com né? certeza, nossa. Inclusive, Paulo, quem acompanha aí, né, as redes sociais aí do Paulo, eu não sei até que ponto que a gente pode falar. A Carol também falou bastante pra gente, você também, Renato. Porque esse assunto, já que você falou aí dos Estados Unidos, dá até um negócio aqui no coração, gente. Porque eu não sei quem é mais sensível, mas eu tenho certeza que alguém já sentiu que tem coisas estranhas acontecendo, que sempre acreditaram e tá vindo à tona agora. Mas o Paulo tá falando muito isso nas redes sociais, eu queria que ele falasse pouco. Tem até gente que falou aí do Michael Jackson, que ele, na verdade, não morreu, gente que falou que não é bem por aí, né? Mas você acredita que o aumento de casos envolvendo avistamentos de OVNIs e fenômenos paranormais está conectado com os acontecimentos recentes em Hollywood, como denúncias de cultos secretos e manipulação de massas? O que eu tô para dizer, até tomar uma água. Absorvendo aí a pergunta, daquilo que a gente temos informações, é que há toda uma conexão aí sendo feita para poder fazer algumas, né, desmontar o quadro que se estendeu aí durante tantos anos. E a gente sabe que a Confederação Galáctica está auxiliando a Aliança da Terra por um propósito mais positivo, vamos dizer assim, né, desses acontecimentos. Então tem muita coisa para vir à tona relacionado com esses aí, né? E eu acredito que não é nada bom, né? Absolutamente, né? Mas precisa ser feito para vir o bom, né, no caso.